Segunda parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, sexta parte para Shlach Lecha, Bamidbar, Números, capítulo 15, a partir do versículo 17. Disse o Eterno a Moshe: diga aos filhos de Israel, logo ao entrar na terra de Israel, onde vou lhes trazer, terá um mandamento que vai vigorar a partir da entrada. Logo no primeiro pão que vocês comem, a partir do cereal crescido naquela terra, você deve fazer uma doação para Deus. Antes de comer da massa feita em uma de vossas bacias, de vossas travessas, o uso inicial da massa feita em vossas travessas, vocês deverão doar para Deus um pãozinho. Uma halá, ele diz aqui, um pãozinho. Uma doação. Essa doação, a Torá diz assim, a quantidade dela é indefinida, da mesma forma que adiante será indefinida a doação do cereal colhido, que nas doações existe algumas que a Torá definiu um dízimo, mas existe uma que vai para o sacerdote que não tem definição da Torá, e os sábios fixaram uma proporção para essa doação. Da mesma forma aqui também esse pãozinho, antes de comer um pão feito de uma massa, tem que cuidar que daquela massa foi tirado um pedaço denominado halá, mitzvah de halá. Não que aquilo seja trançado que nem as nossas haló de hoje, mas uma porçãozinha de massa. Os sábios disseram assim, se for um pão caseiro, essa porção tem que ser 1 de 24, tem que ser doado. E se for para um profissional padeiro, 1 de 48, que a massa dele é maior. Isso foi na época do templo que os Kohanim recebiam essa massa e podiam comer ela se eles estivessem em estado de pureza. Como hoje todos os Kohanim estão em estado de impureza, e não tem como se purificar na ausência da viabilidade do procedimento de purificação, então se tira só uma porção simbólica, não se cuida exatamente que seja 1 de 24, 1 de 48. Tira uma porção e queima. Queima ou deixa estragar, porque nós não podemos comer aquilo, e os Kohen também não podem comer. Então nós fazemos a nossa parte e separamos uma porção mínima, que é o que a Torá diz, que não tem proporção. E a Torá volta e diz, primeiro uso de vossas travessas, uma parte do primeiro uso, vocês darão para Deus, e não toda a bacia. Quer dizer, não é que Deus diz assim, quando vão fazer pães, a primeira leva só para Deus e depois tudo para vocês. Não, em cada bacia, o início daquela bacia, daquela massa que se faz, para sempre, para todas as gerações. Qual é a quantidade mínima, então, se eu faço uma massa muito pequena, chamada está na obrigação, então a Rashi explica, a mesma proporção que caía maná para cada um, ela media 43 ovos e 1/5 de ovo. Se mede o peso de um ovo médio, cerca de 57 gramas, vezes 43 e 1/5. Tem uma discussão entre os sábios sobre essa medida, na questão da halá, quanto que é 23 ovos e 1/5, mas uma massa maior do que essa proporção tem que fazer essa dádiva, se for menor está isento de fazer essa dádiva, não precisa. Então, a partir em nossa linguagem, a partir de 1,320 kg de massa numa bacia, tem que ser separado um pedacinho de massa e queimado ou guardado de lado até apodrecer. Até Mashiach chegar e o Kohen buscar a sua massinha. Essa é a mitzvah feita hoje em dia. E se esqueceu, então tira do pão pronto um pedaço, ou do bolo pronto um pedaço. Se a amassada ou misturada pesava mais que 1,320 kg. E o Rebbe deduz daqui mais um ensinamento genérico universal. A Torá usa a palavra aqui do início de vossas travessas. A palavra travessa no hebraico aqui se usa uma linguagem não muito comum. Reshit arisotechem. E a palavra arissá pode ser uma bacia, mas também pode ser um berço, uma cama, um leito. Então aqui o Rebbe deduz que tem um ensinamento duplo, que do início da força que você tira do teu leito ao dormir, quer dizer, logo no início do dia, dê uma doação para Deus. O serviço a Deus em estudo, em Torá, em reza, o outro gesto, é bom que seja feito logo de manhã. Dá para Deus o início da energia
que você ganhou no seu leito ao dormir. Seguindo aqui, agora outro mandamento. Se acontecer que toda a congregação irá pecar involuntariamente, inconscientemente, com uma coisa tão grave que equivale como se tivesse transgredido todas as leis que Deus disse a Moshe, aquelas que a gente ouviu junto com ele. Eu sou o Eterno teu Deus, não terás outro Deus além de mim. Pode acontecer que o público transgride uma derivação da idolatria sem saber que essa derivação é proibida. E aqui ensina qual será a oferenda de expiação se todo o público, se surgir uma legislação errada em nosso tribunal, que causa ao povo todo transgredir uma derivação da proibição de idolatria, que é a mais grave, que quem transgride idolatria, como se tivesse feito todos os pecados, está se rebelando contra o jugo de Deus, está profanando a aliança com Deus, está interpretando a verdade de forma errada, dizendo que uma coisa proibida é permitida. Tudo aquilo que confessa que o credo dele em idolatria estaria negando toda a Torá, todo o ensinamento de Deus, todas as profecias de todos os profetas. Então, se vocês errarem, fizerem e não praticarem todas as leis que Deus disse a Moshe, inclusive os mandamentos em Sinai, inclusive tudo que Deus disse a você na mão de Moshe, desde o dia que Deus começou a se manifestar por diante para todas as gerações. Como é que a pessoa transgride tudo que Deus disse, tudo, ao fazer idolatria? É uma equivalente de tudo o resto. Uma traição generalizada, um desligamento total da sua essência judaica. Então, aqui descreve o seguinte. Aqui tem, na posição de hoje, vai dizer, quando o erro for por motivo de um ensinamento equivocado do tribunal dos sábios. E amanhã será a posição que explica o que acontece quando uma pessoa sozinha comete alguma derivação de idolatria involuntariamente. Então, para hoje, se a causa do erro é um desvio do entendimento, um erro na interpretação dos sábios, do tribunal, por exemplo, não perceberam a forma correta da análise da lei, instruíram o povo que uma das formas de idolatria é permitida. E toda a congregação fez esse ato, quer dizer, aqueles que, e todo mundo, embora uma grande parte do povo fez o pecado, como é que vai expiar? Foi uma coisa involuntária, então não cabe castigá-los fisicamente. Todo o povo deverá fazer uma oferenda de expiação. Quer dizer, será oferecido uma oferenda representando a congregação inteira de Israel. Um touro para oferenda queimada perante Deus, acompanhado da oblação de azeite, farinha e vinho fixados para este animal, e um cabrito para a oferenda de expiação. E o sacerdote irá oferecer esses animais e com isso expiar, trazer perdão para toda a congregação dos filhos de Israel, e será perdoado para eles, pois esse foi um ato involuntário, inconsciente, e depois eles ainda trouxeram sua oferenda queimada perante Deus, e sua oferenda de expiação perante Deus, pelo seu erro. E com isso será perdoado para toda a congregação dos filhos de Israel e para os convertidos que residem entre eles, pois todo o povo errou nisso aqui inconscientemente. E aqui tem uma coisa diferente de todas as oferendas, que sempre nas oferendas, quando vem uma oferenda de expiação com queimada, com holocausto, a de expiação é a primeira, é oferecida primeiro, e o queimado é por último. E aqui a oferenda queimada por primeiro e a oferenda de expiação por último. Isso aqui é chamado Par Helem Davar Shel Tzibur, um tolo trazido por um erro do tribunal no quesito idolatria. Então temos como resolver. E essa última frase de hoje repete-se múltiplas vezes no Yom Kippur. É um símbolo do perdão de Deus para toda a congregação de filhos de Israel sobre seus atos involuntários. Até aqui a porção desta sexta-feira.